Olá, sou Lela Monteiro, sexóloga, psicanalista, psicoterapeuta de casal e de família, e venho responder a sua pergunta. Você tem nos mandado algumas dúvidas, e a grande pergunta de hoje é: como trazer a minha libido de volta? A grande questão é: socorro, o que aconteceu que o meu desejo foi embora? Tenho saudade do desejo que eu tinha. Essa é uma pergunta muito recorrente dentro do contexto feminino, mas lembrando que também muitos homens reclamam desse desejo que começa a esvair. Feminina, a libido ela começa a ir embora principalmente por questões hormonais. Então, a mulher que entra na fase do climatério, na fase da menopausa, muitas vezes pós, né, o nascimento de um bebê no puerpério, ou passando por dificuldades, às vezes na educação dos filhos, na perda de um trabalho, quando os pais ficam doentes, ou mesmo de uma doença dessa mulher, essa libido ela acaba baixando, sem falar de muitas vezes de algumas medicações, né, para tratar uma depressão, uma ansiedade. Os psicotrópicos, em geral, eles têm uma recorrência aí da baixa libido. E nas mulheres, né, na fase reprodutiva, que usam o anticoncepcional, a gente vê na prática clínica um declínio também dessa libido, né, vamos dizer, desse desejo biológico. Uma vez quando a gente tem essa questão biológica, indo para um lado e a gente lutando para trazer esse desejo à tona, nós vamos falar aqui de técnicas comportamentais. O que é isso? Quando esse meu desejo não está tão presente, eu vou buscar esse desejo responsivo. Esse desejo responsivo é observar como que eu tenho me permitido a sentir prazer, a pessoa que está do meu lado, procurar ser um pouco mais presente, me tratar melhor, eu começar a responder a desejos que não necessariamente eu não acordo naquele dia cheia de desejo, mas está tão gostoso essa relação que me faz buscar um pouco mais esse prazer, trazer essa intimidade. Então aí fica um apelo para os pares, quando percebe que essa mulher está um pouquinho murcha, não está tão presente ali, o que você pode fazer para ajudá-la a trazer esse desejo de volta? Então isso é um dos pontos bastante importantes que a gente conversa com o casal ou mesmo com essa mulher. O que dá para fazer programas mais a dois, voltar a ter uma vida um pouco mais prazerosa além da cama. Então, será que você tem tido momentos também de descanso? Uma mulher sobrecarregada não vai ter esse desejo? Será que você tem conseguido ter um momento de uma pausa, você sozinha para um café, de sair um dia com as amigas para dar risadas, não para falar de problema, mas para dar risada mesmo? Essa coisa que parece que é clichê hoje em dia de precisa todo mundo fazer atividade física. E às vezes você não tem hábito, você não gosta, mas vale aquela passeada com o cachorro, vale pegar aquele filho adolescente e falar, vamos dar uma volta aqui, até para tirar o adolescente do computador ou dos games. Então a gente começa a trazer essas técnicas comportamentais para que essa libido volte, né? Então, assim, o casamento longo também muitas vezes acaba caindo na rotina, e há de se ter esse movimento de recriar essa aproximação, de trazer esse desejo todo. Como eu disse no início do vídeo, a questão da libido feminina é algo de muita recorrência, mas os homens também têm reclamado disso, e não podemos deixar vocês de fora quando esse homem também tem essas consequências femininas. Homens com testosterona baixo, grande estresse aí no trabalho, então assim, o trabalho também está bastante competitivo, esse homem que se sente muito cobrado, essa relação que ficou desgastada também fica desgastada para esse homem. Então, vale para você, companheiro ou companheira desse homem, trazer as mesmas dicas que nós demos no início do vídeo para esse homem, de estar mais presente, de fazer coisas mais divertidas, de ter uma viagem, talvez um momento a dois. Às vezes a gente entra num contexto de muitas viagens familiares, muito encontro com os amigos, que é bacana, mas como que seria ter esse momento a dois, que pode ser um momento na sua casa, né, onde não se fala de problema, onde se coloca uma meia-luz, pode ser um bate-volta numa cidade perto, pode ser um lugar diferente, aquele lugar que há tempo vocês estão querendo ir, mas fica deixando para depois. Comece a ser mais proativo nessa relação para que
esse desejo venha por consequência. E lembrando que uma vida orgástica, uma vida mais prazerosa, seja nesses pequenos prazeres do dia a dia, vão também alimentar essa libido, esse desejo sexual poder aparecer e a partir daí vocês melhorarem não só o relacionamento, mas como pessoas começarem a sentir mais felizes, porque se eu estou mais feliz, eu começo a perceber que esse desejo começa a voltar, mesmo que lentamente, mas ele traz indícios de que pode ser que nós possamos ter aquele desejo lá no início. Eu posso te falar que da experiência do dia a dia, sim, é possível recuperar esse desejo. Primeiro, parando de fazer de conta, achando que ele vai voltar sozinho, não vai, o tempo só vai piorar, mas já coloque em prática essas dicas e comente aqui qual delas você pôs em prática e deu certo e qual delas, de repente, você pôs em prática, mas por infortúnios da vida não foi tão bem como você queria. E lembrando que mande suas dúvidas, nós estaremos aqui sempre para solucioná-las e para abrir esse bate-papo para te ajudar a ser mais feliz. Reveja algumas técnicas comportamentais sugeridas pela doutora Lela. Explore o desejo responsivo, uma maior aproximação com carinho e intimidade. Tente fazer pausas na rotina para relaxar e se divertir. Busque momentos de prazer além da cama, como programas e passeios para fazer a dois. Não espere que a libido volte sozinha. Seja mais proativo para que o desejo volte naturalmente. Gostou das recomendações? Você pode contatar a doutora Lela Monteiro pelo Instagram, @Lela com você, ou pelo YouTube, @Lela Monteiro. Lela se escreve assim, L-E-L-A-H, ok? E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.